Consultório começando agora, bem-vindos! Estamos juntos para mais um momento de aprendizado, crescimento, com vistas para mudanças para você e para sua família. É preciso mudar, é preciso fazer diferente, se a mudança e a diferença for seguir a direção que o Espírito de Deus nos dá, que a Palavra de Deus nos orienta. E se tem algo que a Palavra de Deus nos faz saber é quão necessário é que busquemos em Deus, a necessidade que temos de buscar em Deus, quão necessário for para mim e para você o Espírito de Deus nos orientando, nos ensinando, construindo, mudando e transformando, porque nele está toda luz e graça. A esperança que nós temos é que o Espírito de Deus nos traga entendimento sobre quão importante e urgente é que tenhamos a vida em família centrada em Deus. Quantas são as famílias que passam por dificuldades tremendas de relacionamento, mas dizem ser cristãs, dizem ter religião, frequentar uma igreja. Que diferença faz sermos cristãos em casa, em família? E que diferença faz sermos cristãos sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa saúde emocional? Que impacto tudo isso vai causar nas relações em família? Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Recebo o terapeuta de família, Manassés Queiroz, aqui comigo hoje. Bem-vindo! Muito obrigado. Tudo bem? É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com você e com esse público que você tem, que é tão lindo, tão fiel, tão presente com você. Deus seja louvado por isso. Obrigada, e Manassés. Qual é o impacto da espiritualidade na saúde emocional, no bem-estar das relações? O impacto é realmente muito profundo. Por quê? Porque, de acordo com Jeffrey Young, o ser humano, quando nasce, ele já nasce com 5 necessidades emocionais básicas, que, se forem satisfeitas, essa pessoa terá uma excelente configuração emocional, uma estrutura emocional. Se não forem satisfeitas, então vem o sofrimento e todas as tentativas de reparação e esquemas emocionais são formados por conta disso, que vão acompanhar o indivíduo por toda a vida. Ok? A Bíblia, ela concorda com essas 5 necessidades emocionais básicas, mas ela apresenta mais uma. De acordo com a Bíblia, são 6. De acordo com a psicologia, são 5. E eu quero conversar sobre isso. Então, vamos lá. Por onde a gente começa, então, se não conhecendo quais são as 5 principais necessidades básicas segundo a psicologia e queremos conhecer a 6ª, como apresenta a Bíblia? Ok, então eu vou usar um texto da palavra aqui, Deuteronômio capítulo 6. Olha só, a partir do verso 5, aqui diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te terão por frontal entre os olhos. Aqui eu encontro tudo. Olha só, de acordo com Jeffrey Young, né, respaldado aqui por esse texto, nós encontramos o seguinte: quais são as 5 necessidades emocionais básicas que todos os pais precisam ficar atentos, né? E os adultos poder fazer uma avaliação do que aconteceu. Primeiro, toda criança precisa sentir-se conectada, amparada, sentimento de pertencimento da sua família. Precisa sentir que pode confiar nos pais. Sentir que está num ambiente seguro, ok? Toda criança precisa viver essa primeira experiência. Segunda, necessidade emocional básica. Toda criança precisa ser validada em seus potenciais, em suas potencialidades, em seu valor, a sua capacidade de desenvolver trabalhos, atividades. Para o desenvolvimento das habilidades. Pais superprotetores impedem esse desenvolvimento e cria uma dependência. E aí o sentimento de incompetência, vulnerabilidade, de dependência dos pais
são sintomáticos. Entende? Ó, toda criança precisa de limites realistas, claros. Uma pessoa que tem limites claros na vida é uma pessoa livre. Uma pessoa que não tem limites é uma pessoa escrava da sua impulsividade, das suas concupiscências, dessas demandas, sabe, carnais, e que provocam grandes sofrimentos, ok? Toda criança precisa de limites claros e objetivos. Toda criança precisa ser validada também em seu amor próprio, entende? Então, assim, é do indivíduo para o outro. Se é do outro para o indivíduo, nasce aí o autossacrifício, a necessidade de aprovação. A dependência ou codependência. Exato. Então, assim, a lei do amor, que inclusive no capítulo anterior apresentou a lei do amor, quem nos ensina a amar, entende? E aqui fez um breve resumo, não um resumo, na verdade, da primeira parte da lei do amor, exatamente para dar esse tom do verdadeiro desenvolvimento, entende? Então, assim, primeiro o indivíduo, o ser humano, com o seu Deus, ligado à fonte, sob esta soberania divina, ligado na fonte do amor e da vida, acolhido por Deus. Então, primeiro Deus nesta vida. Em segundo lugar, o indivíduo, em sua própria autoestima, entende? E assim como ele ama, ele aprende a amar a si mesmo, ele vai amar ao outro. E aqui nós encontramos o equilíbrio. E Darleide, quantos problemas terríveis, inclusive que vão estourar aí na relação conjugal que eu tenho lidado, porque não existe um respeito a esta ordem do amor. Entende? Há um marido que ama a esposa, entre aspas, é um amor, né? É ligado ao sentimento, não é um amor verdadeiro, que é o amor princípio. Ama a esposa mais do que a Deus, mais do que a si mesmo. E isso é um problema terrível, porque se caracteriza, né, numa dependência, uma codependência, ok? Então, esse é outro ponto muito importante. E finalmente, toda criança precisa sentir que tem espaço seguro para se expressar, para ter as suas necessidades atendidas, ela precisa aprender a ser flexível do ponto de vista psicológico, flexível. Senão ela fica perfeccionista, rígida, extremamente exigente. Ansiosa. A ansiedade vem como consequência, né? E uma vida de estresse e baseada no medo. Essas 5 necessidades emocionais básicas, uma vez supridas, a gente tem um indivíduo com uma personalidade tranquila e bem construída. Então, assim, hoje um adulto, né, pode fazer esta rápida avaliação e nós vamos descobrir, diante desses 5 elementos aqui, essas 5 necessidades emocionais básicas, existem 18 possibilidades de esquemas emocionais que podem estar afligindo a vida, que podem estar destruindo relacionamentos. E a pessoa, de uma forma inconsciente, sendo conduzida por esses ímpetos e não sabe onde é que está o problema. Você falou em 18 esquemas emocionais. Não é bem e exatamente a proposta de a gente desenrolar hoje, porque dá um programa em especial. Mas você pode citar alguns destes? Para que haja uma percepção maior de quem nos escuta agora, de que esquema pode se encontrar em função da falta destas necessidades básicas terem sido atendidas. Então vamos aqui para as mais comuns. Tá. Né? Aquela sensação de abandono afetivo. A qualquer momento eu posso ser abandonado pelos meus amigos, pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, e aí eu vou usar os mesmos recursos que eu usei quando criança, que eu desenvolvi, né? A mesma estratégia, que é tentar dominar as pessoas, controlar as pessoas, segurar as pessoas. Aí vem os ciúmes, doentio, porque a pessoa está o tempo todo correndo o risco de ser abandonada. Exato. Então, há uma crença
que sustenta esse esquema, que é o seguinte: se os meus pais me abandonaram, quem é que me garante que as pessoas que eu mais amo na vida não vão me abandonar também? Só que eu não sou bobo, eu vou à luta e vou segurar essas pessoas. Olha como isso é desadaptativo. Eu vou como isso é comprar complicado. esse amor, eu vou eu vou até manipular. Alguém pode se tornar manipulador para ter o outro para si, não por maldade, mas por necessidade, né? Exato. E isso tudo é feito de forma inconsciente. É. Não é algo calculado. É um reflexo do medo, um reflexo do inconsciente. Entende? Outra coisa, defectividade e vergonha. O que é isso? Uma pessoa que se sente, ela quer se esconder, ela se sente, tem alguma coisa errada em mim, eu preciso, sabe, eu me sinto desconfortável, tem alguma coisa que é ruim, ela fica tímida, ela fica um pouco, entende? Outra possibilidade é alienação. Ela não se sente bem num grupo social, bater papo, conversar e tal. Ela fica um pouco com medo. De falar, Especialmente no convívio com pessoas muito invasivas, ela morre de medo, que ela quer sair correndo, porque tem medo, não é? O autossacrifício, quantas mães se sacrificam ao máximo pelo marido, pelos filhos e se mata, mas o autossacrifício é uma estratégia que exige o reconhecimento, que exige um retorno, e esse retorno não vem. Fica todo mundo acomodadinho, todo mundo acostumadinho, todo mundo preguiçosinho, porque a mamãe faz tudo e ninguém aprendeu a fazer nada, só que ninguém reconhece e ela quase morre de desespero porque não há um reconhecimento. E aí ela reclama. As reclamações são constantes, só que o padrão está estabelecido, mantido por ela. Esse é um exemplo, entende? Outro exemplo padrões rígidos. Uma pessoa altamente exigente, perfeccionista. Ela exige muito das pessoas. Exige da esposa, exige do esposo, exige dos filhos. Exige da igreja, da religião, de Deus. E muitas vezes, uma pessoa dessa, com um nível de sensibilidade muito elevado, pode cometer o suicídio. E todo mundo fica perguntando, mas como? Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu? Diante de um erro que elas cometem, elas não se perdoam. Sabe, a pessoa diz assim, eu não consigo me perdoar. Nível de exigência pessoal fora da realidade, muito alto. Aprendeu isso lá na infância. E isso impacta na vida, nas relações familiares. E essas são as 5 necessidades que a gente encontra aqui, ó. Então, Entende? as 5 necessidades... Só que tem mais uma. Exatamente. As 5 necessidades citadas anteriormente, que vêm de um estudo, de uma teoria aplicada e que vê-se a razoabilidade dela, voltando a elas, porque agora nós estávamos num pequeno recorte sobre algumas das consequências de esquemas tidas ou chamadas esquemas, em função da falta da aplicabilidade, da vivência destes 5 parâmetros ou princípios, enfim, na formação de quem nós somos hoje, né? Como nós fomos tratados na infância, nós recebemos lá, num ambiente, segurança para nos sentirmos pertencentes, nós fomos ouvidos, validados, nós fomos queridos, fomos abraçados, fomos de alguma maneira ou de todas as maneiras possíveis, sim e não, e aí nós vamos aprendendo com tudo isso. Mas há, biblicamente, um 6º princípio, vamos dizer assim, para nós caminharmos em direção a compreendermos qual é o impacto da saúde emocional e bem-estar em relação à espiritualidade, aliás, a correlação da espiritualidade com a nossa saúde emocional. Vamos então ao 6º princípio, Manassés. O 6º princípio é exatamente o seguinte: toda criança tem como necessidade emocional básica e estrutural o desenvolvimento da espiritualidade, ou seja, de uma relação com o Criador. Entender como isso funciona, aprender que isso é algo maravilhoso, é uma experiência extremamente gratificante, vivenciar isso de forma efetiva, tendo o acompanhamento dos seus pais, que estimula, que indica o caminho e que apresenta de si mesmos o próprio exemplo e o modelo, entende? E nessa experiência, você evita todo o drama
das questões existenciais, das crises existenciais. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Por que eu, sabe? Qual a razão da minha existência? Que destino é esse? Não é? E pode colocar uma pessoa em crise. Então, essa área bem fundamentada, bem trabalhada, aqui ele diz aqui, olha, você tem que inculcar isso nos filhos, você tem que falar sobre isso, ensinando no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, você tem que colocar isso como um sinal na fronte, aqui no lobo frontal, nesse sistema da consciência, do discernimento, aonde o Espírito Santo fala ao coração. Então, assim, aqui diz que essa é a verdadeira ordem do amor, né? Aqui diz, olha, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E tem mais um texto aqui da Leide, querido telespectador, olha só, Eclesiastes 3, verso 11, tudo fez Deus, formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. O Criador fez o quê? Tudo. Né? E como é que ficou? Ficou tudo muito formoso, tudo maravilhoso. Tudo bonito. Mas como que ele criou tudo isso? No seu devido tempo. Tem uma ordem às coisas. Não é? Agora, há uma ênfase especial, um toque especial, alguma coisa especial na alma humana, no coração humano. Algo de muito especial. Deus pôs a sua presença. Deus pôs, ele plantou uma necessidade da eternidade. Porque nós nascemos nesse mundo para a eternidade. Nós não nos conformamos com a morte. Porque a morte Jesus disse, aqueles que estão comigo, escondidos na minha graça, ainda que morra, viverá. Jesus chegou a chamar, ele se referiu à morte como sono. Não é? Então, para nos dar essa consciência, esse é o relacionamento com o Criador. Uma necessidade emocional básica não atendida gera sofrimento. E esse sofrimento gera um comportamento equivocado e várias consequências. Entende? Agora, só que esta necessidade emocional básica da espiritualidade, ela é estrutural, porque ela ampara e qualifica todos esses aspectos. Ela oferece todo o ambiente, toda oportunidade para a satisfação desses aspectos todos. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, Deus cria essa necessidade, porque, afinal de contas, nós somos das mãos dele, né? Nós somos criados por Deus. A sua imagem e semelhança. Deus é espírito. Seria muito incongruente se um Deus que é espírito nos tivesse criado sem a necessidade do espiritual ser atendido. Então, a nossa relação com o espiritual vem como base da criação. Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então, é uma necessidade criada por conta dessa relação em primeiro lugar. Nós estamos conversando com Manassés Queiroz, que é terapeuta de família, teólogo também, e nós estamos pensando sobre o impacto da espiritualidade nas relações, na saúde emocional, na convivência em família e também, sobretudo, na nossa própria colocação, na nossa própria posição na vida. Por falar em posição na vida, nós temos um novo conteúdo para você. É a Revista Esperança. A Revista Esperança, que vem com o propósito de tratar justamente sobre o que é que nós estamos fazendo no universo. O que é que nós estamos fazendo por aqui? Eu no universo, a sua identidade como jovem cristão. Agora eu chamo a atenção sua mãe, pai, avô, avó, os responsáveis, os que estiverem agora com alguma dificuldade de
se relacionar, de entender, de dialogar com os filhos, especialmente adolescentes, os jovens, seus meninos e meninas em casa. Aqui está um material que vai te ajudar por demais. Eu no Universo. Como encontrar o propósito? Como trabalhar o propósito na vida dos adolescentes, na vida dos jovens? Como é que a gente identifica nessa relação pais e filhos um caminho saudável para o diálogo, na compreensão de temas que são fundamentais para atender a essa necessidade, a necessidade espiritual, a necessidade de ser útil, a necessidade de servir, a necessidade de amar? Eu sugiro que você agora entre em contato com a gente e peça a revista Esperança, Eu no Universo, ajudando aos seus filhos, aos meninos e meninas, a encontrarem um propósito na vida. Entre em contato com a gente e peça o seu estudo Eu no Universo. Essa revista está simplesmente incrível, do consultório de família para você. Vai chegar aí na sua casa e é muito fácil. Acessa o nosso contato, que é o nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Pode ligar agora. Agora nossa equipe quer falar com você. O cadastro é fácil, rápido, não tem pagamento por isso, mas é de um preço que não se mede. Mudança na sua casa e na sua família. Acredite, fazemos com muito amor para você. E nós continuamos por aqui com o consultório de família, conversando com Manassés Queiroz, e agora nós voltamos sobre essa tão grande necessidade que nós temos e que devamos atendê-la para que haja esse movimento espiritual no trato das relações. E é verdade, Davi. Por onde a gente caminha? Porque eu nunca vi um casal saindo da crise conjugal sem Deus. Eu nunca vi filhos saindo das crises existenciais, né? E dessas crises provocadas pelo impacto das ideologias diversas que estão inundando a mente dos jovens, sem a clareza da palavra de Deus, dos princípios. Nunca vi. Nunca vi também uma família saindo do caos e sendo renovada e restaurada sem Deus. Agora, com Deus, eu tenho presenciado tudo isso no meu consultório. É uma experiência incrível. E não importa se a pessoa não é cristã, inclusive. Eu tenho trabalhado com várias pessoas que não são cristãs, mas eu começo a levá-las, conduzi-las ao princípio, ou oferecer o princípio para elas. Elas percebem a coerência, começam a experimentar e vê que a coisa funciona mesmo e que dá um sentido de vida. Alimenta a alma, fortalece toda a estrutura emocional e elas dizem, esse negócio que você me fala dá certo mesmo. Agora, que negócio é esse que você fala? Porque assim, nós estamos falando de religião, nós estamos falando de atender essa necessidade. Por qual meio? Obviamente, você citou anteriormente, aliás, desde o começo, a palavra, né? A Bíblia Sagrada nos dá instrução para isso. Mas como é que se aplica isso? Especialmente porque muitos que são cristãos conhecem, por exemplo, oração, leitura da Bíblia, religião, ir à igreja, a um culto. Mas parece que falta uma compreensão do que realmente é o centro e é o significado dessa experiência de fé que se solidifica numa prática que não é um ritual por si mesmo. Como é que se leva isso à prática de modo espiritual? Na lei dessa revista que você acabou de apresentar, Eu no Universo, ela traz a essência do ser humano. É um estudo bíblico, são temas bíblicos, etc. Mas o foco é conduzir o ser humano, apresentar ao ser humano a sua essência. Quando nós entramos em contato com a nossa essência, nós nos equilibramos. Quando estamos fora da nossa essência, nada ajusta, fica tudo se abala. Não há um acerto possível, não é? E essa essência é o meu relacionamento pessoal, efetivo com o meu
Criador. É a experiência que eu posso ter com Ele, ao senti-lo, ao percebê-lo, ao entender que Ele me responde, ao perceber que Ele alimenta a minha alma. É isso que equilibra o ser humano na satisfação dessa necessidade emocional básica e estrutural, entende? E as outras coisas se tornam mais simples, mais fáceis. Por exemplo, tem muita gente com a Bíblia debaixo do braço, entende? Nas igrejas, etc., e dizendo eu sou crente, enfim, eu sou cristão, etc. Mas na hora de perdoar, na hora de pedir perdão, na hora de acolher, na hora de amar, na hora de olhar para dentro dos olhos, para os olhos, diretamente para os olhos do cônjuge, para os filhos, para acolhê-los em amor, na hora de viver aquilo que os princípios cristãos realmente propõem, dizer que não conseguem. Então tem uma grande falha, um grande problema. Então, assim, pelo caminhar com Deus. É o que, né, a gente viu aqui, Deuteronômio 6. É caminhando com Deus. Entrando em contato com Ele, que isso vai entrando pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos potencializando. E, Darleide, não tem um terapeuta mais extraordinário do que o Espírito Santo. Ele é o único capaz de entrar de uma forma profunda na alma humana e de desvendar toda essa estrutura e de iluminar as áreas mais profundas e obscuras da alma humana, que faz com que esse indivíduo, muitas vezes, mergulhe em vícios sexuais, em vícios químicos, em vícios comportamentais, e se percebe como escravo de tudo isso e não consegue sair. Mas é o Espírito Santo que traz esta libertação, que faz o viciado em pornografia se libertar disso. Eu cuido muito de homens viciados em pornografia e no meu método, Deus está sempre muito presente e funciona, Darleide. Funciona. Por quê? Porque eu sempre costumo falar para os meus clientes, pacientes, o seguinte: olha, aquele que resolve o problema efetivamente tem que estar com a gente, que é o Espírito Santo. É Ele. Olha, nós vamos fazer uma pausa agora. É o tempo de você ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21 para pedir a revista Esperança. Eu no Universo. Acredite em mim. O que está proposto aqui vai fazer a diferença para você e para sua família. Aqui há temas que são muito direcionados para os jovens, para os adolescentes, para os que são mais novos, ainda descobrindo muito da vida e carece que você esteja presente com ele também. É para você e para os seus filhos, é para toda a família. Mas é você que vai entrar em contato agora, ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Não estou te vendendo, eu estou te propondo que você entre em contato agora, peça a revista Esperança. Você não vai pagar por isso, mas você vai ganhar com isso para a sua vida e para a sua família. Nós esperamos você. Daqui a pouquinho tem mais consultório. Até já! Meus amores, estamos de volta. Esse é o seu consultório de família. Hoje nós estamos falando sobre o impacto da espiritualidade nas relações, na saúde emocional, no bem-estar para a sua família. E o nosso convidado de hoje é teólogo e também terapeuta de família. E você pode encontrá-lo no seu Instagram, Manassés Queiroz. Vai anotando aí, Manassés Queiroz, com Z ao final. Você vai encontrá-lo, fazer contato e conhecer mais do seu trabalho. Aqui comigo hoje, nós voltamos a este assunto. Manassés, diz pra gente como é que a gente pode explorar as práticas espirituais como oração, estudo da Bíblia, meditação na palavra. Como é que a gente aplica isto de maneira
a que se veja o resultado prático na vida e não somente, mas eu oro e nada acontece. Eu leio a Bíblia, ou eu leio a Bíblia, mas é como se não acontecesse. Sabe quando você está em muito sofrimento emocional, está envolvido com muitos conflitos, muitas dificuldades, parece que você não se concentra naquilo que é uma necessidade básica a ser atendida? Sim. Olha só, nós precisamos colocar toda a nossa energia naquilo que vem do alto, naquilo que vem de Deus. Toda a nossa energia. Quando a gente faz que vai, mas não vai, a gente fica, sabe? E não funciona. Olha só, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, aqui está dizendo que pelo divino poder, pelo poder de Deus, Ele nos coloca diante de todos os recursos necessários para uma vida de um conhecimento pleno de Deus, uma vida de piedade. E Ele nos chamou para isso. Aí no verso 4, na última parte, diz assim, que Ele quer nos tornar coparticipantes da sua natureza. Então, olha só, se Deus Ele colocou à nossa disposição todos os recursos, então por que não falta nada? Como é que E diz se o eu não texto? estou conseguindo, é porque eu acho que eu preciso experimentar alguma coisa que eu não esteja experimentando. Como é o texto exatamente, Manassés? Esse primeiro texto que você leu, por favor, Sim. dos recursos. Olha só, aqui, 2 Pedro 2 Pedro. 1, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, não é? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões do mundo. Então, está tudo à nossa disposição. E o que eu preciso viver? Quais são as disciplinas? Disciplinas espirituais. Quando eu acordo, eu preciso buscar o meu Deus. É uma busca pessoal. Eu preciso me prostrar diante de Deus e entrar num diálogo com Ele. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso conversar como eu converso com um amigo. Quando eu faço isso e sinto a resposta dele na minha vida, eu posso me levantar e deixar ele falar um pouquinho mais agora, de uma forma muito direta, por meio da palavra, ao meu coração. E depois de ter vivido essa experiência, eu estou cheio da presença de Deus e alimentado. Agora eu chamo a minha esposa e os meus filhos para eu poder compartilhar com eles. Porque eles também já fizeram isso, cada um. E agora a gente se reúne para a gente trocar ideias, impressões e a gente orar. O que Deus falou para você hoje? Que voz você ouviu de Deus hoje? Deus fala por meio da palavra, não é? Quando eu estou lendo, o Espírito Santo atua e é a palavra de Deus que está sendo direcionada ao meu coração. Então a gente troca experiências e ideias. E depois a gente parte para a luta da vida. Depois, no final, a gente se reúne para ver como foi o dia, as experiências espirituais vividas no dia. E coisas incríveis e maravilhosas são compartilhadas. Entende? Isso é andar com Deus. E se isso for feito, precisa ser feito assim, Darleide. O verso 5, ainda aqui na mesma carta, né, de 2 Pedro. Aqui diz que, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, precisa ter uma atitude de diligência, firmeza, seriedade. Eu preciso fazer isso com efetividade, eu preciso ser efetivo. Essa diligência, ela vai me associar à verdadeira fé. E a fé vai me conectar com as virtudes de Deus. E essas virtudes irão me conectar com um conhecimento íntimo, pessoal de Deus. E isso vai me conectar com um domínio próprio. Eu, no governo de mim mesmo, sob a ação do Espírito Santo. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
o domínio próprio, né, do grego aqui, ekrateia. Você lembra disso, da Leite? Ekrateia, domínio próprio. Do domínio próprio é que eu vou conseguir ser perseverante. Ah, por que eu não deu certo? Eu orava, eu fazia isso, nada deu certo. Calma aí. Teve domínio próprio, porque a perseverança vem do domínio próprio. E com a perseverança, finalmente, vem a fraternidade. Da fraternidade, o amor. Então, essas coisas, aqui está dizendo que essas coisas aumentando em vós, no verso 8, né? Pleonazo, aumentando, pleonazo do grego, que é algo que vai proporcionalmente crescendo, você não será inativo nem infrutuoso. A sua família será cheia de frutos e a sua família será conhecida como uma família de Deus, uma família que vai honrar o nome de Deus, uma família espiritual, uma família que traz esperança para as pessoas. Maravilhoso. Vamos lembrar aqui que tudo começa com a diligência, né? E aí diligência significa busca minuciosa, pesquisa, averiguação, investigação, interesse, cuidado aplicado na execução de uma tarefa, zelo, mostrar grande zelo. Diligência. Nós, muitas vezes, em nossa prática cristã, não temos sido diligentes, não temos sido minuciosos, zelosos, cuidadosos. Nós temos sido, muitas vezes, emocionados, muito autocentrados, meu eu, satisfazer o meu eu. E a gente não tem dado a devida diligência em buscar a Deus, minuciosamente estudar a palavra de Deus, minuciosamente se dedicar à palavra de Deus. Uma geração de cristãos que nós somos é uma geração muito marcada por não buscar diligentemente a palavra de Deus, não orar diligentemente, zelosamente, com entendimento, com dedicação, com devoção. Portanto, esse é o caminhar da aplicação, de quem aplica a espiritualidade em busca de atender a essa necessidade que Deus pôs em nosso coração para que haja transformação na sua vida. Então, eu achei por bem trazer, destrinchar o que significa essa diligência, essa necessidade de sermos cuidadosos, minuciosos em buscar mais de Deus. É algo que você leva a sério, É. que você coloca uma atitude mental de firmeza, de seriedade. E você faz isso porque tem que ser feito. E aqui, vai ter uma repetição dessa mesma ideia no verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Aí você já está nos levando à compreensão dos recursos bíblicos para a saúde emocional também? Olha, eu tenho convidado as pessoas a fazerem terapia com o Espírito Santo. Maravilhoso. Por quê? Porque ele cuida da alma do ser humano. Darleide, eu não inicio nenhuma sessão sem orar ao Espírito no início e sem orar ao Espírito novamente no final. Porque é ele que resolve tudo. Entende? O instrumento humano precisa ser um mero instrumento humano. Ele é que faz esta obra de transformação. Eu não conheço uma verdadeira transformação sem a ação direta e efetiva do Espírito Santo. Não conheço. E ele nos colocou diante de todos os recursos necessários, não faltou nada. Então, essas pessoas que dizem, já tentei isso, já tentei aquilo, não fez o que deveria ter feito, com diligência. Porque, uma vez sendo diligentes, o Espírito Santo garante o resultado. É fato.
Você sabe que, se nós pensarmos sobre os métodos da terapia ou o método terapêutico da palavra, da estruturação do pensamento por meio da palavra, do ressignificar de memórias, de traumas, de sentimentos por meio da palavra, né? A terapia pela palavra, claro que há muitas técnicas envolvidas em torno, mas você ter um terapeuta com quem você possa ter uma identificação, possa ter confiança, dá tanto resultado, né? Comprovadamente dá tanto resultado. No entanto, isto deriva de uma experiência que é anterior a que nós sejamos uns com os outros parceiros nessa jornada, seja no modo da irmandade, da fraternidade ou do profissional, como eu pus antes. Mas, sobretudo, isso deriva de um Deus que sempre se importou em nos ouvir. Se nós nos reportarmos ao Éden, em Gênesis é descrito que Deus caminhava todos os dias em direção àqueles a quem Ele criou e falava a eles, e ouvia deles, e fazia pergunta a eles, tratava com eles. E se nós nos voltarmos para o plano original, acima de tudo, para termos essa relação aberta com Deus? Fala que o teu servo ouve, e fala porque o teu Deus te ouve. Abre o teu coração a Deus como se abre a um amigo. Abre o teu coração a Deus como se abre a um terapeuta. Abre o teu coração a Deus no teu quarto. Abre entre você e Deus uma relação de intimidade, de comunhão, de experiência transformadora. Abre a tua boca para falar a Deus, abre o teu coração, abre a tua mente, se entrega, deixa que o Espírito Santo te envolva nesse ambiente de segurança, nesse ambiente de total pertencimento a Deus. Lembra das necessidades básicas citadas anteriormente? Sentir que pertence ao céu, pertence a Deus, pertence à família de Deus. Sentir que você é validado, é amado. Como que eu sei? Na cruz, está posto na cruz que estou em Deus, validado, amado, requerido como dele por meio de Jesus. Essas necessidades vão sendo supridas à medida que você confia, você está em terreno seguro, em presença segura. Deus ama você. Manassés, essa compreensão eu sinto ser muitas vezes o que falta a muitos de nós cristãos. Há sempre, ou muitas vezes, um sentimento de uma instabilidade emocional muito grande, até no que diz respeito à espiritualidade, à fé. Eu não sei se Deus me ama, eu não sei se Deus me escuta, eu não sei se a minha oração é ouvida, eu não sei se tem perdão para mim, eu não sei. É preciso que a gente tenha um mínimo de segurança de que nós pertencemos a Deus e somos amados de Deus. Sim. Isso faz diferença na qualidade espiritual e na qualidade emocional. Sim, é um impacto direto. E, na verdade, existe um conflito constante, não é? O que Paulo vai chamar de a carne, de um lado, que milita contra o espírito, né? Aqui, Gálatas 5, a partir do verso 19, aqui diz, as obras da carne são conhecidas e são. Aí tem uma lista. Observe aqui o detalhe da Leide e querido telespectador. Observe o detalhe. Na lista, prostituição, impureza, lascívia. Transtornos de quê? Da sexualidade. Não é? A idolatria, feitiçaria, inimizades, não é? Ou melhor, idolatria e feitiçarias, isso. Transtornos espirituais. Não é? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Transtorno de personalidade. Entende? Aí vem aqui, bebedices, glutonarias, transtornos alimentares. Não é? E coisas semelhantes a essas. Aí transtorno de ansiedade e transtornos diversos. Então, assim, a natureza humana, por si só, ela é transtornada. É verdade. Tem remédio para isso?
Tem, na sequência do texto. O Espírito Santo é aquele que traz o remédio. Porque aqui, ó, a partir do verso 22, o Espírito Santo, ele opera, ele gera um fruto que resolve tudo isso. Olha só o fruto que é a cura para tudo isso. Esse fruto se chama o amor. O amor. Olha só, a lei do amor é o ato de Deus compartilhar de forma didática com o ser humano como ele deve amar. Então, primeiro ele explica como ele quer ser amado, como amar a Deus. Depois ele vai explicar como que eu posso amar a mim mesmo e como eu posso amar o meu semelhante. E que proporção? É a mesma, né? Uhum. Então, assim, Deus está explicando. O que é pecado? Pecado é preferir não amar, é dar as costas para o amor. Então, qual é a grande solução para a vida humana? O amor. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Então, o amor, ele traz todas as virtudes necessárias para a cura desses transtornos todos. E aí, olha só o papel da alegria. Olha o que isso faz com a alma humana. Isso liberta a alma humana, coloca uma atitude mental, sabe, de uma positividade espiritual, não é uma positividade banal, que só mentaliza e acabou. Não, é algo concreto, real, consistente. Olha só, traz a paz. Quantos transtornos, né, vêm pela falta de paz, angústia. O grande problema da humanidade é a angústia. E essa paz, ela cura a angústia da alma humana, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade da lei. Olha que remédio extraordinário é esse. A mansidão e o ekrateia, que é o domínio próprio. Não é? Domínio próprio. E esses são os... o amor é o remédio. E aqui são as propriedades terapêuticas, aquilo que vai atuando para resolver todos esses problemas, todos esses transtornos que foram apresentados, que já vêm instalados na nossa natureza, desde o nosso nascimento. Uhum. E aí, pais que vão lidar com os filhos e vão dar o sentimento de uma verdadeira conexão, vão validar, né, os dons, os talentos dos filhos e vão acompanhar o seu desenvolvimento, vão dar limites realistas, né? Vão proporcionar ali uma experiência de flexibilidade psicológica, vão entregar para os filhos ali o amor próprio e como amar verdadeiramente como princípio, e que vão desenvolver a verdadeira espiritualidade, uma conexão com o Criador. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Esse é o caminho do milagre, é a ação do Espírito, operando em nós toda a libertação que nós precisamos. A cura só vem dele. E faz bem lembrar para você que estas são palavras de quem crê, de quem é referenciado na palavra, é referenciado na fé cristã, mas também nós temos respaldo na ciência, que não teve como negar que nós carecemos de ter atendida esta necessidade, a necessidade espiritual. Já é por mais que sabido que a influência da espiritualidade traz bem-estar. Pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode não ter crença alguma em nenhuma religião, não ter nem mesmo dimensão, noção, entendimento a respeito de Deus, não importa. A ciência não teve como fugir dessa verdade. Há estudos e mais estudos, não somente um, não somente outro, mas há estudos e mais estudos que demonstram quão benéfica é uma religião saudável, uma religação com o sobrenatural. Isso é muito precioso e necessário de ser dito para que haja também uma congruência entre o que se diz pela palavra, a verdadeira ciência reconhece isso na prática, com estudos. Isso é muito necessário. Sim, as pesquisas indicam
é que boa parte das pessoas com transtorno de humor depressivo, a causa disso é uma rejeição do pai ou da mãe. E quando a gente olha para a lei do amor, a porta de entrada para a saúde mental das nossas relações é o 5º mandamento, que diz: honre o teu pai e a tua mãe, para que você tenha qualidade de vida, principalmente do ponto de vista emocional. Entende? Então, a gente vê um elo incrível, extraordinário entre a ciência, né, especialmente da psicologia aqui em questão, com a palavra de Deus. Há um elo, há uma união perfeita. E aquilo que a psicologia nos traz e que não vem da palavra de Deus, deixa de lado, porque não vai funcionar e logo, logo aquilo vai cair por terra. Exato. Mas aquilo que vem da ciência, está respaldado pela Bíblia, não cai. Isso. Perdura. Perdura. E tem um termo técnico, que é reparação parental, que a gente trabalha muito na terapia familiar, sistêmica, reparação parental, que é essa experiência, entende? Da pessoa sair da inflexibilidade cognitiva e alcançar a flexibilidade fazendo a aceitação e a sua libertação daquela atenção rígida ao passado, ou atenção rígida ao futuro, e aí a pessoa se conecta no momento presente e libera o perdão para os pais. E aí a alma dela se libera. E desse jeito ela consegue crescer, consegue olhar para a vida dela, consegue fluir. Isso é bíblico. Isso é da lei do amor. E se pensarmos assim nos 10 mandamentos, né, os 4 primeiros mandamentos, nós os entendemos como referentes explicitamente a Deus. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, aparece ali nos 4 mandamentos. O próximo mandamento, ou seja, o 5º mandamento, que é da relação entre nós, né? Os 4 primeiros da relação entre nós e Deus, os próximos 6 mandamentos da nossa relação vertical, ou melhor, horizontal. O primeiro deles é honrar pai e mãe. Essa é a porta de entrada. É a porta, é a chave. Não tem saúde mental se isso for ignorado. Alguém pode, Darlene, estar dizendo assim, mas o meu pai foi estuprador da minha mãe. E o que você me diz? Entende? Olha só, o mandamento está dizendo que a sua alma ficará livre e você terá qualidade de vida se você honrar o seu pai. O que significa honrar o seu pai? Essa é a pergunta. Nesse aspecto, perdoá-lo. Perdoá-lo. É difícil? O Espírito Santo me auxilia. Eu preciso perdoá-lo. Mas como, Darlene, eu vou perdoar o meu pai, sendo que ele me estuprava, ele me molestava sexualmente? Como que eu vou perdoar meu pai? Eu tenho trabalhado com muitas mulheres que têm esse histórico. E quando elas chegam a um ponto de entregar o perdão, elas se tornam livres. E aí a vida sexual dela com o marido funciona, aí a vida familiar flui, as relações todas dela acontecem de uma forma mais leve, mais tranquila. É que nós estamos porque falando... elas saíram de uma escravidão. Exatamente. Nós estamos falando de tirar um jugo do pescoço. Nós Perdoar estamos não é falando concordar. de tirar um lixo da tua Exato. alma, do teu caminho. É tirar o mal que impregnou em você, daquilo que você sofreu. É conseguir mudar isso, moldar a tua alma na direção de ser livre. Quem proporciona isso é o Espírito de Deus. Não é o natural, é o sobrenatural. Exato. Naturalmente não se ama, não se olha com respeito, não se honra, tem que ser pelo sobrenatural. E você só vai conhecer pela graça de Deus. Não merece, mas eu perdoo. Mas só vai conhecer quem se permitir ser levado a isso. Nós vamos findando por aqui, mas retomamos noutro momento. Esse assunto precisa se desdobrar também. E eu te agradeço demais, Manassés, por hoje. Muito obrigada, viu? Um prazer muito grande. O Instagram do Manassés está aí na telinha, Manassés Queiroz, como eu disse a você, com Queiroz com Z ao final.
Procure esse homem, conheça mais do seu trabalho. E por hoje, muito obrigada por sua companhia também. Um grande abraço aqui, um grande abraço aí. E a gente se encontra. Aproveita esse nosso pequeno intervalo e, entre em contato com a gente. A nossa equipe está te esperando agora. 12 21 27 31 21. Darleide, o que você está me oferecendo? A oportunidade de você mudar as relações em família, especialmente para os adolescentes, para os jovens. Este material foi escrito com muito amor. Qual é o seu propósito na vida? Quem é você nesse universo gigantesco? Qual é a sua identidade como cristão e jovem? Estes temas e outros mais aparecem aqui. Liga agora, nós vamos esperar você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você sabe, a revista Novo Tempo cheinha, ou a revista Esperança Novo Tempo cheinha de conhecimento para você e para sua família. Beijo, até a semana que vem. Nós esperamos você aqui no nosso consultório. Até lá, fiquem com Deus.